crédito para quem nunca para. Agiliza Despachante. Ágil, moderno e com as melhores taxas. Telefone 99126-2515. Programa 7:30. Agora são 7h30. Está começando o programa 7:30, nesta terça-feira, 25 de maio de 2021, aqui ao vivo pela M1300 Rádio Educadora e também em live pelo Facebook. Se quiser acompanhar o que está acontecendo aqui no nosso estúdio, você pode entrar no Facebook Rádio Educadora AM de Dois Vizinhos. Nesta terça-feira, Dia Nacional da Adoção e Dia do Orgulho Nerd, nós trouxemos também pessoas que gostam de estudar bastante e perpetrar, deixar esse conhecimento ao longo da vida das próximas gerações. O assunto do programa 7:30 de hoje é o Museu Regional da Agricultura, um projeto bem bacana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Para conversar com a gente, nós temos aqui um professor que está alinhado com a UTFPR em todos os aspectos, não somente nesse, o professor Paulo Roberto Diel, e também o Cidemar Presoto Nunes, que é o presidente da Associação dos Amigos do Museu Regional da Agricultura. Isso quer dizer que já é praticamente uma realidade para a nossa região e é uma raridade nacional. Não se tem o Museu da Agricultura, muito menos regional. É isso, professor Paulo, obrigada pelo nosso convite. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do programa 7:30. Agradecemos pelo espaço. E, de fato, é uma novidade muito interessante para a UTFPR, mas especialmente para a comunidade, para as escolas, porque o museu que nós estamos criando, ele tem justamente também essa função especial, que ela é uma função de ensino, ou seja, preservar a memória histórica, cultivar o presente, mas também pensar e planejar o futuro. Então esse museu está chegando, e está chegando com perspectivas muito interessantes, e nós queremos hoje apresentar ele um pouquinho para a comunidade, e especialmente nós queríamos dialogar um pouquinho hoje com os empresários e pessoas físicas que poderão nos ajudar no desenvolvimento deste projeto tão interessante para a comunidade. Realmente é um desafio que pode ser necessária a ajuda de toda a comunidade. Como não é algo sem precedentes, é preciso estudar bastante, planejar. Como é que está esse primeiro parte da base disso tudo? Bom, então vamos... a primeira informação importante, acho que a comunidade precisa conhecer e saber, é que o museu nasceu já. Então isso é muito importante, ou seja, nós já temos o projeto do museu aprovado pelo SALIC, que é um órgão do Ministério da Cultura, hoje Secretaria da Cultura, que nos dá acesso justamente às leis de captação de recursos financeiros para o financiamento do projeto agora em seguida. Então o projeto já está aprovado, nós temos um alvará, já temos uma conta justamente para arrecadar recursos. Então, nesse projeto inicial, nós temos aprovado a possibilidade de arrecadar R$180 mil, que é para o desenvolvimento do plano museológico, que é o segundo passo do museu. Então, nós temos o museu aprovado e agora nós vamos desenvolver o plano museológico. No que consiste, basicamente, o plano museológico? É em planejar justamente o museu. É o galpão, é a área construída, é o acesso, é tudo isso. Tudo isso, o espaço, então, primeiro, ou seja, qual é o acervo que vai compor este museu, Então, vai ser preciso fazer um estudo a nível regional, justamente das possibilidades de acervo que nós temos. Então, está sendo planejado uma pesquisa de levantamento, do potencial museológico. Há uma informação também bem importante nesse planejamento, porque o museu ele vai ter um espaço central físico na UTFPR, mas nós vamos também ter núcleos museológicos que podem ser em escolas, Nós estamos pensando em escolas, indivíduos, nós já temos informações que tem indivíduos que têm um acervo já muito grande, de material coletado de longos anos. Nós já estivemos também na linha Tarte, ali no Moinho, ali nós planejamos
um núcleo museológico, né, para preservar aquele, porque é importante o museu também para preservar justamente todo aquele ambiente e possibilitar a visitação, né? Então acho que isso é extremamente importante. E esses aspectos todos nós estamos também trabalhando junto com a CDV, convergem com o projeto de desenvolvimento de turismo aqui da cidade. Então você imagina aqui 5, 6 anos nós tendo um museu bem organizado, vai ser um potencial bastante grande. Então o plano museológico ele consiste justamente nisso, em planejar o museu, ou seja, o acervo que vai entrar nesse museu, e daí em cima disso você vai construir o espaço físico, né, para justamente alocar essas peças e possibilitar a visitação. Acho que nosso ouvinte deve estar imaginando, né? E não deve ser muito difícil o que seria o acervo, o que seria o mais precioso ali dentro desse Museu Regional da Agricultura. Dá para citar um pouquinho as peças? Óbvio, sim, museu regional, então importante, né, Renata, você já colocou, é o primeiro museu regional da agricultura do Brasil, então isso já tem um impacto bastante grande, né? O que poderia entrar lá? Por exemplo, uma trilhadeira, né? E você fazer uma ordem cronológica, né? Por exemplo, o caboclo que usava para bater o feijão, o manguá, né? As crianças não sabem o que é um manguá, né? Ou seja, então essa é uma forma de bater o feijão antigamente. Depois veio a trilhadeira, depois veio a manual, veio a trilhadeira, hoje tem as colheitadeiras, né, com ar-condicionado, né? Ou seja, então você tem uma evolução histórica e a nossa região acho que ela é privilegiada, né? Porque nós temos a cultura indígena, temos a cultura cabocla, temos a cultura migrante, né? A gente não quer só se prender à cultura do migrante, que é uma história recente e curta, mas evolutivamente muito rápida, né? Que se desenvolveu extremamente rápida. Então, esse acervo, o acervo que vai ser composto, ele é definido no plano museológico. Então, assim, nós também no início, né, Renata, a gente tinha pouca experiência nessa atividade e a princípio a gente já estava coletando algumas peças por aí. É o que eu imaginei, não tão mais então. Não estamos Primeiro mais, estão fazendo esse estudo, essa então pesquisa. A gente abriu contato com uma empresa especializada, né, Viés Cultural, e ela disse, não, funciona assim, porque o que é importante é planejar esse museu a longo prazo, né, e fazer ele de forma sustentável. Não adianta sair pegando um monte de coisa e colocar num então, galpão. O plano museológico vai definir o que vai entrar. E para uma peça entrar no museu, ele vai ter um protocolo todo especializado e vai ter que ser aprovado por uma equipe especializada e treinada justamente para isso. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná não vai fazer um museu de qualquer jeito, eles vão realmente preparar tudo, se estudar, ver como é que faz, para daí entrar já com um projeto espetacular. E acho que é importante também, né, para evitar equívocos em relação ao museu, né, ele não pode ser um local para juntar coisa velha, sucata. Né, sucata. Então, por exemplo, nós vamos coletar uma peça de um agricultor. É importante saber de onde ela veio, que tempo ela foi usada, a quem pertence, né? Ou seja, você tem que explicar justamente qual foi a função histórica dessa peça, como ela contribuiu para o desenvolvimento da nossa região naquele momento, né? Que significado histórico ela tem para nós hoje ainda, né, essa peça, né? Então ela tem toda uma representação cultural, social ela tem que ser retratada naquela peça. Então a pessoa, quando ela vai fazer a visitação, não é, achei isso aqui escondido naquele galpão, não tem história nenhuma, não sei o que é. Então o papel da população agora em ajudar o Museu Regional da Agricultura não é levantar produtos históricos, é outro. Não, no momento não, né, Renata? Óbvio que é importante para nós receber indicações. Por exemplo, nós tivemos na CDV na semana passada, já surgiu uma indicação de um proprietário, de um senhor que tem um acervo grande. Então isso para nós é muito interessante. Nós com certeza iremos fazer uma visita a ele e o grupo de pesquisa vai levantar lá esse material, né, para ver. Se for interessante, ele pode ser justamente um núcleo descentralizado. Ou, né, se tiver peça interessante, você pode levar isso depois para
para o museu físico. Importante, né, Renata, assim, a gente quer um museu não só apenas contemplativo, né? Tu vai lá e... a gente quer justamente um museu vivo, aquele que você, né, reflita os aspectos históricos, culturais importantes, que cada peça que vai estar lá, né, que tenha justamente a sua representatividade. Então, por exemplo, uma professora que vai lá com uma turma de escola, ela consiga fazer uma aula, ensinar lá, né? Os nossos alunos possam desenvolver pesquisa, né? E a gente possa, com isso, refletir, eu acho que, sobre a importância histórica de cada peça e de como ela contribuiu para o nosso desenvolvimento aqui regional. Então, agora o chamamento seria essa arrecadação, talvez pela renúncia fiscal. Qual que é o papel agora do empresário, da cidade, da região toda para colaborar com o museu? Eu acho que isso o Sidmar podia colocar, ele está bem preparado para isso. Bom dia, Renata. Bom dia, Sidmar. Por gentileza, chega bem pertinho do microfone. Ele é o presidente da Associação dos Amigos do Museu Regional da Agricultura. Com certeza, já me falou que tem bastante gente colaborando. A equipe está bem alinhada para poder tornar isso tudo uma realidade. Como que a gente chama, então, as pessoas para colaborarem com o museu nessa fase? Então, isso acho que é muito importante nesse momento, né? Que é o passo de elaboração do plano museológico, como o professor Paulo mencionou, né? O plano museológico tem a ver com esse planejamento do que vai ser o museu, né? Então, com o acervo principalmente, como disse o professor Paulo. A Associação dos Amigos do Museu, ela é algo previsto na legislação. Então, a gente está seguindo a lei de museus. Nós temos uma política de museus e uma lei de museus no Brasil, a qual a gente segue, né? E as associações de amigos do museu, elas existem em todos os museus do Brasil. Boa parte dos museus estão ligados a universidades no país, né? Dado a possibilidade de fazer pesquisa, a possibilidade da educação e também da extensão, né? E no caso da nossa associação, e de outras também, todas na verdade, a associação ela é formada não somente por pessoas da própria universidade, mas da comunidade como um todo. Nós começamos ela ano passado, fundamos ela ano passado, com 18 pessoas, são servidores da própria UTF e também da comunidade de Dois Vizinhos e região, né? Temos gente da região também, não somente de Dois Vizinhos, já que o propósito é que seja um museu regional, né? Com núcleos museológicos, como disse o professor Paulo, localizados não somente em Dois Vizinhos, mas na região toda. Então, a forma de contribuição nesse momento, a gente pode voltar a falar mais depois do museu, mas nesse momento nós temos até 31 de outubro para fazer o levantamento desse recurso de renúncia fiscal, né? Ou seja, destinar o imposto de renda principalmente para o museu. Então, todas as pessoas físicas que pagam imposto de renda podem doar, né? Podem destinar, na verdade, parte desse imposto de renda para esse plano museológico na primeira fase. E no ano seguinte, a gente vai estar fazendo a mesma campanha para a construção do museu. Para a construção, a gente vai precisar de um recurso maior e a gente vai mobilizar outras fontes, mas nesse momento é com pessoa física e jurídica, ou seja, empresas com lucro real. As empresas que fazem, então, o pagamento efetivo do imposto de renda. Não, empresas com lucro presumido não conseguem abater do imposto de renda depois, né? Então, as empresas de lucro real podem fazer essa doação e podem destinar o imposto de renda, na verdade, e aí no ano seguinte abater na sua declaração. É a mesma coisa como se faz com uma declaração para médico, dentista ou escola, né? Exatamente a mesma coisa. Destina-se, né, para o projeto tem uma conta, essa conta a gente vai deixar disponível depois, né? E aí a associação emite um recibo, no ano seguinte a empresa ou a pessoa física declara coloca na sua declaração a doação feita ao projeto. O projeto tem um número específico, próprio, autorizado, então vai estar disponível esse número lá no sistema, né, da Receita Federal para que possa fazer a dedução. Basta ter iniciativa, então, né? Isso, aham. E tem como entrar em contato com a associação para tirar eventuais dúvidas sobre esse alinhamento aí com o imposto de renda? Nós estamos produzindo diversos materiais que a gente vai divulgar pelas mídias, né, sociais. E então nessas mídias a gente vai ter contatos, né?
Aqui 2 contatos, é o meu e do professor Paulo, né? Somos 2 pessoas que estamos à frente, tem o professor Serenei, tem o professor Alfredo também, né? Vicente, que compõe uma comissão, que são as pessoas que estão um pouco mais à frente nesse momento, mas o grupo é grande. Então pode ser comigo mesmo, né? Ou com o professor Paulo, né? Então por meio dos nossos e-mails, né? Meu e-mail é sidemarnunes@hotmail.com, do professor Paulo é paulogel@tfpr.edu.br. É isso, né, professor Paulo? Isso mesmo. E qual que é o montante agora? Já tem um orçamento? Por exemplo, quanto custa um museu para montar? O Museu Regional da Agricultura. Vai depender do plano museológico. Ainda não tem esse então, total. o plano museológico que vai definir a dimensão, o tamanho justamente desse museu. O que é importante, né, Renata, assim, ficar bem claro, então, nós estamos usando uma metáfora, né, o museu nasceu. Então, agora nós estamos na fase de desenvolvimento desse museu. Então, ele está autorizado, e nessa primeira fase nós estamos autorizados a captar dessa renúncia fiscal que o Sidemar falou, R$180 mil, que é para fazer toda a composição do plano museológico. Porque tem um longo processo, e isso vai ser discutido com a comunidade, com a universidade, né, com os entes importantes aí que vão compor todo justamente o museu. Viu, Renata, assim, importante, eu gostaria de ressaltar o que o Sidmar falou, essa questão da renúncia fiscal, e a gente faz até quase um apelo, né, principalmente aos empresários, às pessoas físicas. Essa renúncia fiscal não é... o empresário não vai pagar um imposto extra, ele já vai pagar esse imposto. Então, a empresa, no caso especial de lucro real, né, que seriam postos de gasolina, supermercado, as empresas de software, né, que nós temos justamente aqui na cidade, elas podem deduzir do seu imposto para essa destinação para o museu de 4%. Então, isso é muito interessante para o empresário, porque ele vai destinar esse imposto para uma obra que está aqui na cidade, que vai ficar um dinheiro que ele destina para alocar na cidade. Se ele deixar para o fisco, né, Verdade. ele não sabe para onde esse dinheiro vai. Mas então ele destina esses 4% justamente para uma instituição aqui da cidade, que fica aqui. Tem um outro aspecto importante, né, Renata? No plano museológico, já está planejado e nós fazermos um espaço justamente onde a gente vai divulgar todas as empresas que colaboraram por meio de renúncia fiscal também, né? Haverá outras formas também, né, de participação por meio de publicidade. É uma publicidade do bem, né? Positiva. E realmente Dois Vizinhos vai ganhar muito se esse retorno, esse investimento foi feito aqui nessa parte do museu e em outros quesitos aqui da região. Então, é importante o plano também de desenvolvimento da cidade, se beneficia muito com isso, as pessoas falam muito, é bem polêmico quando a gente trata o assunto do turismo aqui, tem gente que é muito receptiva, tem gente que ainda acha tudo meio estranho. A partir do momento que tivemos essa opção do Museu Regional e esses núcleos, né, não só em Dois Vizinhos, pode ser feito em várias cidades do Sudoeste, quem ganha é o futuro, né? Conhecendo o passado é que a gente consegue galgar um futuro melhor. Então é bem interessante, a gente já aborda um pouquinho mais. Nós temos uma live aqui com participação internacional, inclusive hoje. Daqui a pouquinho a gente já comenta, são 7h49. Vamos para um rápido intervalinho aqui no 7h30 de hoje. Mecânica Zanella informa a hora certa. Faltam 10 minutos para as 8 da manhã. Conte com a Mecânica Zanella, na Kennedy, 3536-1455. E a Tomação Home Center já espera vocês aí também com móveis planejados, uma liberdade para todos os estilos. Você pode também parcelar eletrodomésticos e o preço da etiqueta em 12 vezes, há 30 anos atendendo com qualidade e segurança o seu negócio. A Tomação Home Center, você também pode ser atendido pelo WhatsApp no 3536-1430. Converse lá com o Fernando Francesco, engenheiro também da Ouro Verde Engenharia e Topografia, trabalhando base
bastante, regularizando aí os imóveis, a sua empresa, de acordo com a legislação ambiental, faz todo tipo de assessoria também para todo tipo de área, tanto urbano quanto rural, a Ouro Verde Engenharia e Topografia. Hoje, aniversariante do dia, a nossa primeira-dama da GEIF, Materiais de Construção, tia Paula, parabéns pelo seu dia. Vamos lá dar parabéns para ela lá na GEIF, que está há décadas construindo 2 vizinhos e toda a região. Também atende você pelo WhatsApp no 3536-1636. E você pode já pegar seu orçamento para o seu concreto no site da Concrevale, concrevale com 2 Ls.com.br, fornece matéria-prima para a sua estrutura, com toda aquela precisão e segurança, e também pedras, asfaltos, argamassa pronta. Vale a pena conferir também a Concrevale. E o loteamento Lago Dourado, que nesta manhã de sol deve estar ainda mais lindo, esse nome já diz tudo, né? Com uma infraestrutura de ponta, asfalto, academia ao ar livre, parquinho, área verde, e também disponibilizando a vocês a oportunidade de comprar um lote ali de 200 a 400 metros quadrados, uma área de grande valorização ali no loteamento Lago Dourado. O nome já diz tudo. 7h51, continuamos aqui abordando o nosso Museu Regional da Agricultura, um projeto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que engloba tanto os professores quanto os acadêmicos. Também, professor, o pessoal está todo mundo ali trabalhando nesse projeto, o Sidemar pode explicar para a gente. Qual é o envolvimento geral da universidade? Muito bem lembrado isso, Renata. Então, nós temos o apoio de toda a universidade, do campus dos vizinhos e também da própria reitoria, né? Que será o primeiro museu da própria UTF. A UTF ainda não tem museu, né? A UTF-PR não tem museu. Então, nós temos apoio do campus, né? Na figura do professor Everton, e também da reitoria, na figura do professor Marcos Schiffler, né? Nosso atual reitor. E o projeto ele é bastante antigo, Renata. Ele é de 2009. Inicialmente, nós elaboramos para submeter um edital chamado Mais Museus, e nós pensávamos muito mais em ter no acervo um acervo muito mais arquivológico, ou seja, de fotos, de audiovisual, né, relacionado à agricultura da região. De lá para cá, a ideia foi amadurecendo. Nós achávamos tímidos, né, inicialmente, mais ou menos como fazer turismo em 2 vizinhos. Um museu em 2 vizinhos, qual é o sentido disso, né? Numa cidade pequena, longe, né, dos grandes centros, qual a possibilidade de visitação desse museu? E, de início, não tínhamos noção da possibilidade disso, né? E ao visitar outros museus no Brasil e fora do Brasil também, a gente viu que sim, que tem possibilidade, que museus distantes de grandes centros podem ser visitados sim, e que pode ter um impacto bastante grande, né? Então a ideia foi amadurecendo e envolvendo cada vez mais pessoas, né? Inicialmente estava o museu, o professor Serinei, né, no projeto inicial. Logo de imediato o professor Paulo se envolveu, e aí também nós temos vários estudantes já desenvolvendo TCC, desenvolvendo projetos de ensino, projetos de extensão em função do próprio museu. O número de servidores da UTF também foi crescendo, e da comunidade regional também, né? Então, nós temos várias pessoas do município de 2 vizinhos participando da associação, e a associação está aberta para quem quiser fazer parte dela também, né? No sentido de compor enquanto sócio dela, ajudando com ideias, ajudando com ações das mais diversas, né? O básico na associação é isso, contribuir com trabalho, com vontade e trabalho para que esse projeto aconteça. Mas na UTF nós então temos o apoio da direção geral, da reitoria, de muitos professores e servidores, né, de uma forma geral, e estudantes que já estão desenvolvendo ensino, pesquisa e extensão, né, de uma forma inicial, mas achamos que o potencial para isso é muito, muito maior. É verdade. O Sidemar, me diga uma coisa, esse envolvimento todo, esse planejamento, poxa, desde 2009, né, quase mais do que um projeto, está fazendo aí quantos, meu Deus, faz tempo. Pois é. Então, para quando? Quando que você imagina que vai estar pronto, estruturado, inaugurado com a fita vermelha esse museu? Pois é, essa é uma questão, né, que vale $1 milhão, mas a gente tem uma noção sim, né. Então, de 2009 teve um projeto que
Ele foi aprovado, mas não saiu recurso para ele. Foi um projeto aprovado sem recurso. Então a ideia ficou congelada. Nós retomamos de fato há 2 anos, né? E começamos a aventar, ainda sem conhecimentos. Embora nós sejamos uma universidade tecnológica, né, nós não temos experiência com museus, né? E como se faz isso? O professor Paulo já falou antes. Mas de 2 anos para cá nós retomamos, e em particular uns 6 ou 7 meses para cá, com assessoria de uma empresa especializada. Aí o projeto andou, né? Mas o nosso plano é que nesse ano o plano museológico esteja pronto, ou seja, o planejamento do que seja o museu, qual vai ser o acervo, quais serão os projetos educacionais, qual vai ser o projeto de acessibilidade. São 11 projetos que se envolvem que compõem o plano museológico, incluindo o arquitetônico e estrutural civil, né? Então é um grande projeto nesse sentido e que envolve muita pesquisa, como disse o professor Paulo. Mas esse ano nós pretendemos concluir essa primeira fase e ela é a chave para a segunda fase, que é a construção propriamente dita. Então já pretendemos no ano que vem estar fazendo novamente mais uma campanha para buscar recursos para a construção, iniciar a construção. E então nos anos seguintes começam a estruturação do acervo e logo em seguida a visitação. Nós imaginamos que em torno de 4 anos, Renata, vai ser o tempo necessário para que de fato o museu esteja aberto. Tá vendo? O professor Paulo tá achando que montar um museu é fácil, é quase fazer uma graduação, né? Ou mais mesmo do que isso, é um envolvimento enorme. E tem que se dedicar bastante. Parabéns, gente, é uma iniciativa que 2 vizinhos e a região toda vai se beneficiar e tem que ter um pouco de paciência para chegar no projeto final. Eu já estou imaginando algo super inovador, nada parecido com o Louvre ou esses museus enormes, nada tão aterrorizante, é tudo muito didático, quem sabe. Seria um museu moderno. Sim. Mostrando o antigo. Óbvio, e eu acho que o aspecto educacional para nós vai ser central, né? Para que a gente tenha justamente um aproveitamento adequado, mesmo porque a gente está construindo ele dentro de um espaço, né, de ensino. Então vai ser extremamente importante esse aspecto, né, Renata? E, Renata, eu queria fazer algumas observações que eu acho bem importantes. Por exemplo, nessa questão da mobilização, acho que as cooperativas, né, seriam muito importantes no apoio do desenvolvimento deste projeto. Nós já temos um contato com o Cicobi, né, que até já está um pouquinho mais avançado. Eu acho que esse setor é muito interessante de nos apoiar, né? Eu acho que a gente fazia até um apelo aqui para nos apoiarem justamente nesse desenvolvimento. Uma outra questão importante, né, Renata, eu acho que tem muitos, esse é um programa de grande audiência, por exemplo, os agricultores, né? Não joguem as peças fora, né? Você tem lá um arado, né? Um arado antigo, né? Não jogue fora, né? Tem uma canga, tem uma carroça, né? Preserve isso, né? Isso tem uma história, tem sentimentos ali, né? Então, até aguardando a possibilidade, né, de talvez isso entrar justamente num acervo museológico, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa consciência, eu chamo isso de responsabilidade histórica, né, com aquelas coisas que são da nossa cultura. Então, bem importante, né? Se alguém está pensando em jogar alguma coisa fora, repense, né, para talvez disponibilizar, nos informe, né, da possibilidade justamente disso ser doado, coletado. Acho que é bem importante. E um outro aspecto importante que a gente vai colocar no plano museológico, né, Renata? O museu ele vai ter um acervo permanente, né, ou seja, vai ter aquelas peças que vão ficar lá para todo sempre, né? Mas nós também vamos criar uma dinâmica de um museu itinerante. Ou seja, por exemplo, no ano de 2023, nós vamos fazer uma exposição durante 6 meses, um ano, sobre tecnologia em leite. Outro ano, tecnologia em produção de porcos, né? Ou seja, então isso vai criar infinitas possibilidades justamente de exploração desse museu. Então fica um ano, depois retira, porque você não vai ter espaço, né, para colocar tudo lá, né? Então isso é um aspecto muito importante, né, para dar vida e dinâmica. Então nós vamos ter todo ano
coisas diferentes para ver. Mal né? posso esperar. Estamos ansiosos para ver esses projetos em execução, com certeza. Temos aqui ainda um ouvinte mandando um abraço direto da Inglaterra. Estou acompanhando daqui da Inglaterra, sou professora Devanide, que é das do Iguaçu, mas moro aqui por muitos anos, sou historiador de museus e os museus são fontes históricas. Os museus não permitem a morte da história. É bem isso mesmo. Obrigada, viu, pela participação, a Devani aqui, e o pessoal que está na live também, o Marcos Rubens Basso, a Josi Grando, agradeço a todos vocês, a Marilene Pelentir, o pessoal que está acompanhando aqui o 7:30 também através do Facebook. Esse recado para a sociedade é muito importante e a gente tem que pensar também nas futuras gerações e estudando todo esse acervo e talvez essas amostras itinerantes que a gente consegue perceber como a evolução vem acontecendo. Hoje a gente vê o pessoal compartilhando a Vise FM, escutando a programação lá na colheita, dentro do ar-condicionado, com o drone passando em cima para ver direito, está coletando. E é um contraste que a gente vive e que daqui a pouco são esses equipamentos que vão estar, quem sabe, no museu. Então esse é um resgate mesmo da nossa região. Mais algum comentário, Sidemar? Acho que essa é uma questão bem importante, Renata. O propósito é que seja um museu vivo, né? Que, então, nele contenha o passado, o presente e também o futuro. Como conter o futuro dentro do museu? Por meio daquilo que está em pesquisa ainda, né? As pesquisas desenvolvidas, inclusive, pela própria UTF ou por outras universidades, ou até mesmo empresas, né, terão um espaço no sentido de indicar o que possa vir a ser o futuro da agricultura. Então, o propósito do museu não é que seja algo morto, mas algo vivo, que de fato faça pensar sobre o passado, entender melhor o presente e tentar projetar o futuro, que poderá vir a ser o futuro, né? Então, é nesse sentido que a gente convoca também toda a sociedade do vizinhense regional, no sentido de contribuir com o projeto, como disse o professor Paulo, do ponto de vista financeiro, com doações, no caso destinando parte do seu imposto de renda, né, de pessoas físicas e jurídicas, e também na construção do próprio museu, né. Esse plano museológico ele vai ser participativo e vai envolver, então, todos aqueles que queiram e a sociedade organizada de forma geral. Então, a Cressol, por exemplo, foi a primeira cooperativa com quem a gente teve o primeiro contato, e nesse primeiro contato já começamos a prospectar o interesse por um museu, né? Ao mesmo tempo a gente foi fazendo também uma conversa com o Sicredi, com o Coasul, com a CDV, tivemos várias vezes na CDV, inclusive com o núcleo de contadores da CDV, que é muito importante o apoio do núcleo e da própria CDV, e então no núcleo de contadores as pessoas de Doizinhos, né, as empresas e pessoas físicas terão apoio também no sentido de orientação do ponto de vista como que essas deduções podem ser realizadas. Mas então, nosso propósito é que o museu seja construído coletivamente, seja participativo. Nós teremos eventos para a construção do que vai ser esse museu, seja eventos, reuniões, né? Com a sociedade organizada de Doizinhos e região e com pessoas que estejam afim, de fato, nessa construção. Então, isso é o plano museológico, não é algo que vai ser definido somente por especialistas, orientado por especialistas, sim, né? Mas com a participação da comunidade como um todo. É isso que a gente deseja para que, de fato, tenhamos um museu com importância histórica. E, né, que realmente reflita, né? E que realmente reflita a história, a região. Sim, não pode vir só uma empresa lá de fora fazer um estudo, tem que unir tudo isso. É quase ser uma mãe, né? Obrigada, Paulo. Alguma outra informação que a gente deixou de comentar aqui para os nossos ouvintes? Eu só reforçaria, né, Renata? Então, acho que o importante papel das empresas, né, e das pessoas físicas, né, e eu vou insistir um pouco nessa possibilidade tão interessante, acho que, de as empresas, né, destinarem esse valor para uma instituição que a gente acredita enormemente nesse potencial dela, né? Então, tu imagine uma empresa aí aqui de Dois Vizinhos, né, que tenha lá a sua placa lá, que contribuiu para o nascimento desse museu. Então, você destina, o dinheiro tem objetividade, o empresário pode fiscalizar a obra, né, ele pode fazer publicidade com esse dinheiro. Vai ver os jovens indo lá conhecer o museu, os jovens também vão conhecer essa marca, é bastante, perpetua, né? O pessoal que ajudar o museu agora vai estar exposto também, então acaba sendo
uma ajuda Então, acho que essa é importante isso, né, Renata? E estamos no primeiro passo, acho que o primeiro passo foi dado, né? Agora o plano museológico, essa construção, ele é estrutural, acho que ele é a base de tudo, bem feito, ele vai marcar o sucesso justamente do museu. Eu queria deixar o meu contato, inclusive telefônico, tá, Renata? Se alguém tiver interesse, né, pode ser por WhatsApp, também é o mesmo número. Pode falar. É 999 38 81 42. Esse também é o meu contato de WhatsApp. Não. Fala, repete, por gentileza, professor. 999 38 81 42. Então tá aí, é 46, né? Pessoal que está vendo de fora de Dois Vizinhos também a live, é 46999 3881 42. Eu deixo do Sidmar também, né? Por favor. É também 999 30 74 91. Tá? Então, entrar em contato. Reforço, né, Renata? Essa contribuição dos empresários não tem custo extra. É uma destinação do imposto que ele vai inevitavelmente pagar. E qualquer dúvida também, a gente já prepara um material e deixa no portal educadoradv.com.br. Você daqui a pouco vai lá, acessa, vai ter esses contatos, vai ter as informações que foram repassadas hoje aqui no programa 7h30. E acabou o tempo, estourou em todos os aspectos. Giovanni Lima hoje está... Muito obrigada, Lima. Gente boa pra caramba, esse assunto importantíssimo. Vocês ficam agora com o Lima e o Manhã Interativa, mas eu chamo vocês, ouvintes, para o 7h30 de amanhã, com todo o carinho e atenção. Amanhã quem vem estar aqui, quem vai estar sentado nessa mesa é o nosso idealizador, o mestre, meu pai amado, Valdir Luiz Pagnoncelli. Vem fazer o 7h30, não percam, porque é com um cidadão que está se destacando aqui em Dois Vizinhos bastante, filho das rádios, também trabalhou aqui por muito tempo, Cleiton Basso, vem amanhã aqui no programa 7h30 com a apresentação do Valdir Luiz Pagnoncelli. Eu não vou perder, recomendo vocês também participarem. Obrigada a todos, voltamos depois de amanhã com mais notícias. Você ouviu pela Educação.